Olha só que legal, mais uma vez você está por aqui e eu, produção, eu tenho que agradecer, porque toda vez que essa pessoa maravilhosa chega aqui no YangCast, eu fico feliz, o meu produtor fica feliz, o Diego tá ali atrás dando pulos de alegria porque você está aqui. É sempre um prazer e uma alegria te receber. Para você que é novato aqui no canal, vamos com calma. Eu sou o André Yang, eu sou anfitrião aqui nesse podcast e eu quero dizer para você que agora nós estaremos juntos porque eu sei que você já está se inscrevendo nesse canal aqui, porque todas as entrevistas que viralizam, todos os cortes que viralizam na internet saem de onde, produção? Inclusive, produção, eu tenho pensado ultimamente em vou colocar uma caixa aqui para nós termos a voz da produção do YangCast participando aqui da entrevista com a gente. A casa da viralização no Brasil, esquece, é aqui, é o YangCast. Sempre recebendo novos convidados, pessoas que vêm aqui e agregam muito com o seu conteúdo, trazem experiências, contam histórias aqui e através disso nós alcançamos mais e mais vidas. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, porque tudo isso aqui nós garantimos para você. Você pode até agora já clicar aqui e deixar o seu like, porque quanto mais você curte o vídeo, mais pessoas são alcançadas e o YouTube entende que se está curtindo, se tem like, é porque o conteúdo é bom. Antes de nós darmos aqui a continuidade, eu quero pedir para que você, tá vendo aqui, ó, a produção já colocou aqui em cima, você consegue apontar a câmera do seu celular para este QR Code e você vai ser direcionado ou direcionada para o nosso Instagram. Nosso Instagram, porque finalmente nós chegamos aí a 500 mil seguidores e subindo, porque estamos apenas aquecendo os motores. Então corre lá no Instagram, segue a gente lá. Eu sei que em algum momento dessa entrevista você vai falar assim, poxa, esse corte aqui combina com aquele meu amigo, combina com minha amiga, eu preciso enviar essa palavra para ele. Só ficar tranquilo e correr no Instagram, porque todos os cortes estarão disponibilizados lá. Fechou? TikTok também, tá aparecendo aqui o QR Code, você consegue fazer a leitura e acompanhar a gente lá no TikTok. Nós estamos recebendo aqui mais um pastor, Gente, é assim, ó, essa relação YangCast Rio de Janeiro, essa relação YangCast Belo Horizonte, BH, os mineiros estão em peso aqui. É por isso que quando a gente abre a caixinha lá no Instagram, muita gente fala, eu acompanho de Minas, eu estou aqui de Minas comendo queijo e ouvindo e assistindo o YangCast. Essa relação está boa demais, porque o meu convidado de hoje ele é lá de BH, tem uma presença muito importante na internet, mais de 1.100.000 seguidores que diariamente ouvem as mensagens que ele entrega e eu estou muito feliz por recebê-lo aqui, ele que é especialista em análise comportamental. A gente vai falar sobre essa questão da análise comportamental aqui no decorrer da entrevista. Senhoras e senhores, apertem o cinto porque hoje eu estou recebendo aqui no YangCast nosso querido parceiro Pastor David Lacerda, tá certo? Que honra, que honra. Seja bem-vindo, meu amigo, ao YangCast. Obrigado, que honra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que os nossos conteúdos, nosso corte possam agregar na vida de todos. E um beijo pro nosso povo mineiro. Boa, um abraço aí para Minas, vocês de Minas aí, ó. Um beijo para vocês, muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Como está, meu pastor? Tá leve? Eu vou até colocar esse ar-condicionado aqui no mais gelado possível, porque vai pegar fogo essa entrevista hoje, hein? Tá livre, tá aberto pra gente bater um papo aqui, meu amigo? Tranquilo. Vamos desenvolvendo aí. Como é que foi a vinda pra cá? Pegou muito trânsito? Como é que foi? De lá pra cá, um pouquinho de trânsito, sim, né? São Paulo é uma coisa interessante, né? 3 km, 5 km, 10 km e é 1 hora, 40 minutos. Meu Deus do céu. Mas você tá sempre por aqui, por Alphaville? Sim, sempre por aqui. A gente fez algumas conexões aqui, alguns pastores que sempre nos convidam pra gente estar palestrando, ministrando, algumas marcas de roupas também que sempre nos chamam pra gente tá vestindo a roupa deles, então eu sou muito recebido muito bem aqui em São Paulo. Não, e essas marcas de roupa você vai até ajudar o Yang, porque agora eu já quero oficializar que o YangCast em produção, agora o YangCast com a visualização que tá tendo, nós estamos abertos agora a patrocínio, então quem for vestir o apresentador, estamos ouvindo propostas. Meu amigo, vamos lá, que alegria estar aqui com você, nós estávamos conversando bastante, né, antes da entrevista, eu sempre faço questão de ter este tempo de mesa pré-entrevista com os meus convidados, e o mais interessante é que a gente introduziu muito bem falando acerca de propósito, né? Sim. Como o propósito ele está envolto na vida do cristão, na vida da pessoa que ela coloca um objetivo para si e vai atrás desse objetivo. Falando sobre propósito, a gente consegue extrair da Bíblia pessoas que foram fundamentais para justificar, para revelar o segredo do propósito? André, não existe nenhum personagem bíblico que venceu sem que entendesse o seu propósito.
Legal. Para que você entenda o seu propósito, você precisa se conectar com a sua identidade, se conectar com o seu verdadeiro eu, com a sua essência, com aquilo que Deus colocou dentro de você, que é único, como a nossa impressão digital. Nossa impressão digital é única. Então, como descobrir o meu propósito? Como eu saber que aquilo é que Deus tem para mim? Pontos que a gente possa descobrir. Por exemplo, o propósito está baseado a eu fazer algo que eu faço até de graça. Eu não faço pelo dinheiro, eu não faço pela fama, eu não faço pelo poder. Eu faço pela quantidade de pessoas que serão transformadas pelo meu propósito. Abraão entendeu o propósito quando Deus chegou para Abraão e disse para Abraão assim: Abraão, sai da sua terra, da terra da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou o lugar. Por que Deus não falou o lugar? Porque se Deus falasse o lugar, ele ia pensar que o lugar estava estabelecido no propósito, ou o propósito estava estabelecido no lugar. O que Deus quis falar para ele? Se tu uma bênção. Significa o quê? Se você é uma bênção, qualquer lugar que você estiver, você pode abrir um restaurante, abrir qualquer lugar, você pode ser, dentro do seu propósito, em qualquer lugar que estiver inserido ali, você vai crescer, você vai prosperar. Só que interessante, sabe o que é? É que Abraão só entendeu isso na discussão que tinha entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Quando Abraão percebe isso, ali ele se conecta com a sua real identidade, porque ele diz para Ló assim, ó, Ló, vai para Campinas se você quiser, ou vai para o deserto, pode escolher. Se você for para Campinas, eu vou para o deserto. Se você for para o deserto, eu vou para Campinas. Porque é uma diferença ali, ó. Abraão é a bênção, Ló tem. Abraão é a bênção. Abraão é a bênção e Ló tem a bênção. Qual a diferença de ser a bênção e ter a bênção? Simples. Quando você pega Ana e Penina, a Bíblia fala que Ana era estéril. Sim ou não? Sim. Penina gerava os filhos, correto? Só que quando Eucana chegou perto de Penina, ele disse assim, olha, será que o meu amor não é melhor que mais que 10 filhos? Porque Ana era amada. Ana tinha um amor de Eucana. Penina não. Penina dava para elas vários filhos, mas não tinha um amor. Então qual é a diferença entre ter e ser? Quando eu sou, em qualquer lugar, eu prospero e sou abençoado. Quando eu sou, se alguém me manda embora, quem está perdendo é quem me mandou embora, não sou eu. Agora, quando eu tenho, eu sou dependente daquilo. Então, Abraão não era dependente de Ló. Era Ló que era dependente de Abraão. Ter é diferente, né? Quando você tem, é diferente de você ser. E isso que você falou aí acerca, por exemplo, de Abraão, faz todo sentido e se enquadra em muitas pessoas hoje em dia que elas buscam coisas em lugares. Exatamente. Geralmente, quem busca coisas em lugares tem uma grande dificuldade de entender que se você ter a bênção sobre você, você não precisa se preocupar com o lugar. Uma lição que eu aprendi, por exemplo, grande parte da minha vida eu morei aqui na Zona Leste de São Paulo. Hoje, há 2 anos, eu moro em Alphaville e algo que eu vim pra cá com uma palavra. E essa palavra é: a bênção, o propósito e a promessa não está em Alphaville, está em você. Se você não entender que a bênção está em você, você pode ter um lugar muito bom sendo um lugar infrutífero para você. Exatamente. Por exemplo, Alphaville é infrutífero para muitas pessoas e tem pessoas crescendo em ambientes que não têm atenção da sociedade, em ambientes que são discretos. Biblicamente é só entender o seguinte: Adão perdeu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Yes. Então não é o lugar, entende? É a sua mentalidade que muda baseada a uma promessa que tem sobre você. Por exemplo, tem gente que não tem fama, não tem sucesso, não tem dinheiro, mas tem uma palavra. Só que se ele não entender... Eu lembro de uma experiência minha, André. Eu fiz um propósito com Deus quando eu tinha lá 17, 18 anos de idade. Eu fiz um propósito com Deus de todos os sábados, de 6 horas até o meio-dia ficar no monte. Foi um propósito de 1 ano que eu fiz. E todas as profetas e profetisas que profetizavam sobre mim falavam comigo: Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem algo muito grande. Eu lembro de uma pastora que falou assim: meu Deus, uau, Deus tem contigo, é muito grande. Um dia eu fiquei me revoltado e falei: que obra é essa? Que mistério é esse que eu vejo todo mundo falar e nunca aconteceu? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: olha, começa a servir. Eu falei: por que começar a servir? É porque no caminho que você serve, que você descobre. Por exemplo, Davi... A história de Davi começa falando que Davi era rei? Não. Não. Começa falando que ele é o quê? Pastor de ovelhas. Apacentava as ovelhas. Depois começa falando que ele é tocador de harpa.
ele tocava a harpa para expulsar o espírito mal da vida de Saul. E servia os irmãos. Ele foi servindo, ele foi fazendo coisas. O que eu preciso aprender? Eu comecei no ministério, eu dançava, fazia coreografia, eu fazia teatro, eu fiz várias coisas. Eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar baixo, aprendi a tocar, mexer na mesa, só que eu não faço nada disso hoje. Mas isso me deu base e estrutura para eu chegar aonde eu cheguei. Então eu preciso entender o seguinte, que quanto mais eu sirvo, mais eu descubro o que faz parte do meu propósito. Não tem como descobrir o seu propósito se você não servir. Tem pessoas que falam assim, ó, a unção que eu respeito, é ela que eu adquiro. Não, a unção que você serve. Porque Eliseu só se transformou profeta quando ele serviu Elias. Tem muita gente que respeita a sua unção, mas não te serve. Não tem capacidade de servir. Então, quando você serve, vai servindo, automaticamente você vai falar, poxa, tocar violão não é meu forte, cantar não é meu forte, dançar não é meu forte, fazer coreografia não é meu forte. E eu fui assim, ó, aí eu comecei como pregador, comecei a pregar, hoje eu prego, mas o mais forte que fluiu foi o profético. Então eu entendi, poxa, eu sou profeta. Então esse é o que flui em mim, é o que eu amo fazer, é o que queima no meu coração, é o que transforma várias pessoas. Nenhum propósito pode ser propósito se não transformar pessoas, porque é uma grande diferença entre frutos e resultados. Uau! Há uma grande diferença entre frutos e resultado. Quer saber qual? Qual é essa grande diferença? Resultado é tudo que você conquistou para si próprio. Seu carro, sua casa, seus projetos. Agora, fruto não. Você já viu alguma árvore produzir fruto para si próprio? Tá pegando aí, ô produção? Uau! Eu não produzo para mim. É sempre para os outros. Isso é reino, né? Exatamente. Entende? E dentro desse propósito, automaticamente eu vou crescer. Tem um segredo. A árvore, antes da fruto, ela precisa se produzir primeiro. Opa, para por aí, calma. Segura. Então, a árvore, antes de dar fruto, isso tem a ver com aquela questão da raiz, que ela não cresce para cima e não cresce sendo vista, é sempre para baixo. Sim, é porque como que eu vou... Por exemplo, uma pergunta foi feita assim, olha, como que eu faço para ajudar um pobre? Deixa de ser um. Como que eu vou dar fruto se eu não cresci, se eu não criei uma base, se eu não fortifiquei as raízes? Então, primeiro eu cresço, eu estabeleço algo para que eu possa ser referência. Aí os frutos vão começar, as pessoas vão começar a extrair do fruto que eu produzi. Se eu não produzir nenhum fruto, prova disso, quer ver? Jesus, quando ele olhou para aquela figueira, melhor dizendo, ele viu que ela estava o quê? Aparente, correto? Tinha muita aparência. Ele desejou comer um figo. E quando ele se aproxima, ele viu que não tinha. Só que se a gente for pegar no contexto, não estava na hora de dar fruto. Então o contexto é o seguinte, se não está na hora de dar fruto, tudo bem. Agora, se você apareceu, apareça para dar fruto. Apareça para dar fruto. Apareça para dar fruto. Então ela apareceu, ela tinha aparência, mas não tinha fruto. Então hoje, infelizmente, as pessoas estão preocupando com resultados. As pessoas estão preocupando com o resultado que eu tenho que dar, o resultado que eu tenho que produzir, mas Deus não chamou nós só para dar resultado. Ou melhor, Deus chamou a gente para dar fruto. E o nosso fruto permaneça, a fim de que o Pai seja glorificado. E os frutos não beneficiam a nós, beneficia aos outros. Será que nesse ministério, será que nessa missão que estamos fazendo, nós estamos beneficiando mais a nós ou mais as outras pessoas? Porque a arte da prosperidade, da riqueza, é o quanto você faz na vida do outro. Porque as pessoas são tão gratas a você que elas começam a te abençoar. Estava vindo falando com a Tati agora. Quantas vezes eu já ganhei presente, fui abençoado, pessoas falam o sentido de te abençoar com roupa, com sapato, com perfume. Por quê? Porque é uma forma de gratidão. Você fez tanto por mim, você me abençoou tanto. Tem pessoas que me mandam mensagem no direct e falam, pastor, eu ouço todos os dias sua live. Pessoas que eu nem sei, que eu nem imagino quem é, mas elas estão se alimentando. É o fruto que eu estou produzindo todo dia. É o fruto. Outro dia um amigo me ligou e falou, amigo, eu quero glorificar a Deus pela tua vida. Eu vi você abraçando a tua filha, buscando ela na escola. Cara, eu pensei, quanto tempo eu não faço isso? Quantos dias eu não faço isso? Isso produz em mim o quê? Um fruto. Eu vou fazer isso. E esse fruto é o quê? É arrependimento, é domínio próprio, é o que o Espírito produz, fruto. A carne produz obra, o Espírito produz fruto. E quem tem o Espírito produz fruto. É simples. Se eu estou na carne, tem obras. Se eu estou no Espírito, eu tenho frutos. E justamente nessa questão, assim, quando a gente fala de você
ter frutos, produzir frutos, você entender o que é reino. A gente consegue associar isso, por exemplo, à disputa que existe hoje dentro das igrejas, falando sobre pessoas que têm cargos distintos. Então, é comum você ver, às vezes, um obreiro disputando o cargo com o outro para ver quem mais agrada o pastor, para subir de cargo. O diácono, às vezes, ele quer mostrar que ele é bom para subir de cargo. Essas pessoas, a gente pode afirmar que de fato elas não souberam diferenciar ou não aprenderam justamente essa diferença entre resultado e fruto? Quando Zaqueu desejou ver Jesus, ele fez o quê? Ele subiu na árvore, né? Sim. Por quê? Porque o desejo nos faz subir. Mas quando Jesus chegou, o que Jesus falou? Desce depressa, porque me convém passar na sua casa. O desejo nos faz subir, mas o chamado nos faz descer. Não existe não existe ninguém que Deus colocou lá em cima que primeiro Deus não colocou lá embaixo. É isso que precisamos entender, ok? Infelizmente, as pessoas hoje, elas estão disputando cargos, posições, status. E eles não entenderam que o fruto é muito mais importante do que o status, do que a fama, do que a posição. Por exemplo, não foi o Instagram que me promoveu, entende? Não foi o Instagram, foi os frutos do dia a dia, diário, que fez com que alguém olhasse para mim e falasse, vou divulgar o vídeo dele. Quantas pessoas, por exemplo, quantos podcasts vai tentar fazer igualzinho vocês? Quantas pessoas, as pessoas me mandam e falam, cara, tá profetizando igual você, tá imitando você, e o vídeo não viraliza, não cresce, não avança, mas não é sobre isso. Não é sobre eu fazer um vídeo e falar, vai viralizar. Não, é sobre o quanto eu estou produzindo conteúdo, frutos para que outras pessoas se alimentem. Porque se eu estou alimentando outras pessoas, o crescimento esqueci a palavra agora, o crescimento é indispensável, não tem como não crescer. Se você está alimentando, abençoando pessoas, não tem como não crescer, você prospera, você cresce. Sim. Automaticamente. Visualizações são resultados, alcance Exatamente. de pessoas são frutos. Exatamente. É justamente por isso que eu sempre foco na questão de, cara, eu preciso levar uma palavra que as pessoas olhem e digam, isso aqui transformou minha vida. Por isso que o que mais cresce hoje é entretenimento. Por quê? Porque a pessoa, ela pega um videozinho, riu de algo e compartilha. Aquilo fez bem para ela, fez ela dar uma gargalhada, fez ela, por alguns segundos, ela esqueceu do problema, da dívida, ela esqueceu de alguma coisa, aquela ansiedade dela parou por um pouquinho, o medo dela parou por um pouquinho. Por isso que o entretenimento, né, a diversão cresce assustadoramente. Por isso que os influentes nessa área avançam muito. Por quê? Porque faz um tempo daquela pessoa ser um tempo agradável, ser um tempo bom, ser um tempo satisfeito. Não deixa de ser um fruto de alegria. Agora, na questão, né, espiritual, nós estamos num tempo atual que a depressão, a ansiedade, ela está tendo uma crescente, né? Como nunca se viu antes, de fato, depressão é a doença do século. E aí nós vemos alguns embates. Como separar a questão espiritual e a questão emocional quando o assunto é depressão e ansiedade? Respeitar o tempo, André. Eu preciso respeitar o tempo. Eu falo de alguém que já teve depressão. Entende? O que é uma depressão? Quando você anda de carro assim na BR, não sei se já foi, sim, tá escrito lá, depressão. Depressão é decair. É a pessoa que tá andando numa linha reta e ela vai fazer o quê? Ela começa a afundar. E o que leva a pessoa a afundar? É a falta de controle emocional. Nós não podemos evitar que a raiva, que a ira vem. Não podemos evitar isso. Prova disso, tem um filme agora que tá sensacional, Divertidamente. Certo. É um filme sensacional que eu indico todos a assistir. Então, dentro de nós existem vários tipos de emoções. Lembra que no começo nós falamos sobre propósito, falamos sobre identidade? Sim. A importância de eu me conhecer é saber qual tipo de emoção que tá borbulhando aqui dentro de mim. Yes. Se é o medo, se é a insegurança, se é a inveja. Não tem inveja, todos nós temos. São sentimentos que estão dentro de nós. Só que, por exemplo, eu vejo você com um casaco lindo desse forma e falo, cara, que casaco lindo. É um sentimento que pode ser um sentimento de inveja. Sim. Só que aí eu tenho a capacidade de controlar. Cara, ficou muito bonito em você. Ele ficou excelente em você. Parabéns pelo casaco que você está usando. Então, o que eu aprendo? Na época que podia ter porte de arma, na hora que era mais avançado, eu tinha porte de arma, eu era atirador do CAC, e eu tava com um obreiro do lado, tava com a minha arma do lado, e de repente um cara me fechou, abriu o vidro, começou a me xingar e brigar comigo, aquele negócio todo, tal. Aí Deus te abençoe, amigo. Aí o obreiro falou assim,
Se fosse eu, já metia o revólver nele, aquele negócio todo. Eu falei, arma não foi feita para matar. A arma foi feita para esporte e para defesa pessoal. Aí eu falei com ele assim, olha, é por isso que eu tenho, não você. Agora, se eu te perguntar assim, deu vontade? Eu não posso evitar que a vontade venha, mas eu posso evitar que ela me controle, que ela me domine. Então, o que acontece com as pessoas que têm depressão? Simples. As pessoas começam a andar em ambiente depressivo, começam a ouvir coisas depressivas, começam a ouvir coisas depressivas e a tendência é a cada dia, por exemplo, a pessoa se separou, viveu um relacionamento mal, ou foi humilhada, ou qualquer tipo de assunto que traga tristeza pro coração dela. E ela vai deixando com que aquela tristeza domine ela. E vai dominando, e ali a mente dela já começa a trabalhar. Eu não presto, eu não valo nada, eu sou isso. Então ela pega aquele momento e transforma aquele momento numa realidade. Então, a depressão faz com que a pessoa faça o quê? Fique cada dia mais triste, mais deprimida, a ponto de chegar ao nível, André, da pessoa depender do remédio para sair da depressão. Porque são níveis. É simples. Eu convido qualquer pessoa que está triste, que está chateada, que está angustiada, a naquele momento colocar uma música alegre, fazer algo que lhe agrada, fazer algo que traz satisfação, se ela vai continuar depressiva. Não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou elétrica, eu tenho TDAH, e se eu ficar parado muito tempo, eu vou começar a sentir a depressão. Então o que eu faço? Eu faço coisas que eu gosto, eu jogo uma bola, entende? Eu vou para um kart, eu faço algo que gera dopamina, serotonina, ocitocina, que vai me dando isso. É sempre? Não. Mas controlando a minha emoção, controlando os sentimentos que estão todos os dias dentro de nós. Lembra que a Bíblia fala que como ovelha nós somos entregues à morte todos os dias? É isso, são esses sentimentos. Agora, ansiedade. Ansiedade é um fator onde a pessoa está tão preocupada com o amanhã e não respeita o tempo. Kairos, o tempo de Deus. O tempo de Deus. Eu quero tanto que aquilo aconteça que eu não espero, que eu não procuro entender se é verdade da vontade de Deus, se Deus tem. Nós estávamos falando num assunto agora, eu vou voltar. Por exemplo, quando você pega a história de José, ele viveu muitos anos, né? Ele não tinha motivo para estar ali, se for falar. Só que olha que interessante, nenhum israelita tomaria a atitude de sair do Egito, de sair da terra que mora, para ir para o Egito de uma forma assim, amigavelmente. Ninguém faria isso. Só que foi necessário José ser vendido, caluniado. Você percebe que toda a dor está levando ele para o propósito do governo, até que chega um momento em que José olha para alguém, depois de ter revelado o sonho dele, o copeiro, e fala, lembra de mim quando estiver lá no reino? 3 anos depois que o cara foi lembrar dele. E se o José tivesse falado mal daquele cara, poxa vida, eu ajudei ele, me esqueceu, me abandonou, se vitimizasse. Não, é o tempo certo, que se ele lembra de José antes do tempo, José não teria sido governador. Então você que está me escutando aqui hoje, entenda, o tempo ele tem que ser seu amigo, não seu inimigo. Existem 2 tempos, o Kairos e o Cromos. Alinhe o seu tempo com o tempo de Deus, que tudo vai dar certo. Que tudo vai chegar no seu lugar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, passa céu e passa terra, se cumprirá. Se Paulo esperou 13 anos, entre outros, Davi esperou muitos anos, por que você não pode esperar? Enquanto você espera, Deus te prepara, Deus te aperfeiçoa, Deus te molda. Davi foi ungido com 17 anos, mas com 30 ele herdou o trono. O que ele fez nesse período? Ele se preparou, e esse é o problema de muitas pessoas. Em vez de ficar murmurando, reclamando, chorando, não se prepara. Opa, quando Deus me fez uma promessa, André, ele falou que eu seria pregador, ele falou que me levantaria para as nações. Só que eu comecei a pensar assim, como que eu vou sentar em algumas mesas importantes se eu não souber falar? Então eu vou estudar, eu vou ler, eu vou me aprimorar. Por quê? Porque quando Deus falar, é agora, eu costumo dizer assim, Deus vai te levar muito mais longe se você estiver muito mais preparado. O que você diria agora, por exemplo, para uma pessoa que ela está sofrendo de depressão e ansiedade? Se você pudesse olhar no olho de um depressivo agora, o que você falaria? Primeiro, procure um especialista, ok? Se você não está dando conta sozinho, procure alguém especialista
Segundo ponto, saia de ambientes e de lembranças que te façam ficar depressivo. Saia. Ambiente, pessoas, lugares. Por quê? Nós somos seres humanos que nós temos nossos 5 sentidos. Por exemplo, se nós temos nossos 5 sentidos, nós entendemos que é audição, tato, olfato e paladar. Então nós ouvimos, nós vemos, e tudo isso vai para o nosso subconsciente, que vai para o nosso consciente. Vai para o nosso consciente, para o nosso subconsciente. E fica impresso. Do 0 aos 6 anos de idade, fica impresso. Olha que interessante. Do 0 aos 6 meses de gestação, melhor dizendo. A criança já sabe o ambiente que ela vai nascer. Do 0 aos 12 anos, fica impresso tudo que vimos, ouvimos ou sentimos. Isso chamamos de crença, de verdade absoluta. É o que chamamos de verdade absoluta. Então, todos os resultados que temos hoje é baseado o que nós aprendemos no passado quando nós éramos crianças. Entendeu? Então, o que significa isso? Quando, por exemplo, eu ando em ambientes, em lugares que me faz ter depressão. Eu sou nascido e criado na favela. Por exemplo, eu cansei de ver homens trabalhadores que saem de casa, passam no boteco e falam, vou beber só uma. Lá no boteco, ele coloca uma música aquelas máquinas de música, aí de repente, a música do Racionais. Aqui estou mais um dia. Aí o cara já começa a se achar um bandido. Porque a música começa a entrar dentro dos ouvidos dele e começa a mudar a mentalidade dele. Ele já começa a pensar na bandidagem, começa a pensar nisso, começa a pensar aquilo. Da mesma forma, a pessoa que entra dentro de um bar e já começa a ouvir sobre músicas de traição. O que ele vai pensar? Então a gente precisa entender que nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, por aquilo que sentimos e por aquilo que vemos. Então saia desse meio. Procure ambientes, lugares que façam com que a dopamina aumente, com que a serotonina aumente, com que a ocitocina aumente, para gerar o quê? Um sentimento de prazer, um sentimento de satisfação. Porque a pessoa que está com depressão, ela é o quê? É baixa. Baixa dopamina, baixa serotonina. Então aumenta isso aí. E existem várias técnicas para você aumentar isso aí. Cara, isso aí é um assunto muito interessante, porque quando a gente cumpre o nosso propósito, né, que é alcançar pessoas, e principalmente quando fala sobre a questão da depressão, a gente consegue ser mais efetivo na entrega da mensagem e na transformação de vidas. Agora vamos entrar aqui num assunto polêmico, que é a questão da revelação. Hoje nós vemos com mais frequência muitas pessoas, né, utilizando do nome. Olha, eu sou profeta, eu revelo aquilo que Deus manda, eu revelo na minha igreja, etc. Como nunca se viu antes, hoje a gente vê um número maior. Sim. E a gente sabe que sempre vai existir, isso não é sobre religião, mas sempre vai existir pessoas boas e pessoas ruins em qualquer área, em qualquer âmbito, em qualquer setor e em qualquer negócio. Essa crescente da questão da profecia, de quem revela nome, de quem revela CPF, etc, etc, faz com que a igreja ela se torne como aquele cliente que ele quer comer. Então ele quer comer uma comida, ele vai num restaurante específico. Ele quer comer outra comida, ele vai naquele restaurante específico. Se tem revelação, eu quero ir para aquele culto. Se tem pregação, não, vou deixar de lado, porque a minha prioridade hoje é ouvir Deus falar comigo e dizer diretamente sobre o meu problema. Sim. Pensando nessa questão, qual é a sua visão, primeiramente, sobre as pessoas que elas utilizam, né, a revelação como subterfúgio para arrecadar dinheiro, abrir igreja, atrair pessoas e se beneficiar financeiramente disso? André, você falou algo muito importante aí. A gente não pode generalizar, correto? A gente precisa entender que o joio cresce no meio do trigo. Simples assim. E o que me faz pensar é o seguinte: o fato de ter várias pessoas que usam dos dons, não só de revelação. Outros também. Existem outros dons também que a gente não fala. Entende? Porque não é só de revelação, no caso, né? Existem outras pessoas que usam do dom da cura, que usam do dom da palavra, do conhecimento, para ganhar dinheiro com isso, ok? Então qual que é o meu pensamento? Qual que é a minha ideia sobre isso? Eu tenho um pensamento seguinte: no dia do juízo final, cada um vai ter que prestar conta com Deus. Ponto. O único direito que a igreja não recebeu é o direito de julgar ninguém. Só que a gente precisa entender que hoje, se a pessoa, por exemplo, quer diferenciar entre um profeta de verdade e um profeta que está ganhando dinheiro ou fazendo algo para se beneficiar,
são os frutos que essa pessoa está produzindo. Por quê? Porque como que eu sei separar entre um profeta de verdade e um profeta que não é? Porque o profeta de verdade, a profecia se cumpre. A pessoa profetiza e a profecia se cumpre. Eu que preciso analisar quem é essa pessoa, o que ela faz, quais profecias que estão se cumprindo, o que ela profetizou, que fez acontecer, como que é? Eu vou analisando com o passar do tempo aquela pessoa. É claro que muitas pessoas vão atrás de profecia. Elas permanecem atrás de profecia? Porque, por exemplo, eu sou um pastor que a nossa área mais forte é o profético, é a profecia. Eu tenho várias pessoas que estão lá na nossa igreja, congregando conosco, que já foram várias vezes na igreja. Se as pessoas foram várias vezes na igreja, você precisa concordar que elas não estão atrás de profecia. Mesmo depois de, por exemplo, você ter sido usado para falar com Mesmo elas? se depois de ser usado para elas. Agora, a pessoa que vai uma vez nessa igreja, depois vai em outra igreja, depois vai em outra igreja, elas estão procurando o quê? A mesma coisa a pessoa que entra numa live, vai para outra, vai para outra, vai para outra e vai para outra. Elas estão buscando preencher um vazio que profecia, que nada vai preencher. Que é aquilo que nós falamos lá no começo. Que além de ser uma conexão com a identidade, é uma intimidade com Deus, é a comunhão com Deus, e que somente a palavra pode. A palavra pode fazer. Então, se a pessoa vai na igreja pela profecia e não permanece pela palavra pregada, eu não concordo. Mas se ela vai pela profecia porque atrai, porque tem gente que vai pela profecia, André, tem gente que vai para outra coisa, tem gente que vai pelo um videozinho que vi na igreja, porque a igreja é bonita, porque a igreja é bem aparentada, pela palavra do pastor, porque alguma coisa tem que atrair aquela pessoa. Alguma coisa tem que atrair. Alguns atraem pela profecia, outros atraem pela palavra profética, outros atraem pelo discernimento da palavra, outros atraem por algum vídeo que fez, que viralizou. Então alguma coisa tem que atrair essa pessoa. Agora, o que faz essa pessoa permanecer tem que ser a palavra. Se não é a palavra que faz essa pessoa permanecer, tem alguma coisa errada. Então eu sou daquele seguinte, hoje, por exemplo, nós temos, é igual o Instagram. O Instagram é um funil. Atração, conteúdo e venda. Concorda? Então, qual que é a minha atração no Instagram? É a revelação. O meu público gosta que eu posto. Mas, qual que é o meu conteúdo? As minhas lives. O meu povo ama as minhas lives. Agora, será que o meu povo ama a minha live por causa de revelação? É por causa da palavra pregada, por causa do ensinamento, porque eu ensino sobre várias coisas. É a mesma coisa na nossa igreja. A pessoa vai pela revelação e, de repente, ela ouve a palavra e fala, poxa vida, aqui não tem só revelação, aqui tem palavra, aqui tem um louvor maravilhoso, tem um contexto todo maravilhoso, porque nenhuma pessoa vai permanecer só por causa da revelação. Aí ela vem lá, aí tem uns meninos do louvor fazendo aquele louvor maravilhoso, aí vem aquela palavra maravilhosa que mexe com o emocional, com o espiritual, que mexe com a pessoa, ela fala, cara, achei lugar para mim congregar. Aí ali ela começa a congregar, se batisma, torna um membro da igreja e acabou. Aí como que eu vou dizer que a pessoa só foi atrás de revelação? Agora, voltando ao assunto, que cada um, por exemplo, tem pessoas que usam dos dons para usufruir, para ganhar dinheiro, existe vários, infelizmente, mas que cada um vai tratar com Deus, entende? Cada um vai tratar com Deus. Eu não tenho nem coragem, nem me atrevo a falar, Deus vai fazer isso. Não, eu prefiro que Deus deixe o joio crescer no meio do trigo, que essa honra ninguém vai tirar, que quem vai separar é só Jesus. E como é que você consegue, no meio de tantos profetas, né? Quando a gente fala assim, profetas de verdade que dão resultado, profetas que são realmente usados por Deus, automaticamente tem outro lado, dos que não são. Sim. Como a gente consegue separar um cara que... Não, esse cara realmente ele é um homem de Deus, esse cara é um profeta de verdade. É só fazer testes. Que é imitação. Só fazer testes. Como seria simples. esse teste? Por exemplo, eu te chamo para uma igreja, certo? Você é um profeta. Certo. As pessoas que você profetiza, eu percebo que se é combinado ou se não é. Opa! Polêmica. Como, por exemplo, é possível perceber? Simples. Se você convidou um profeta para sua igreja, ele só revela os seus membros, os seus líderes que estão ativos na internet, tome cuidado. Polêmica. Se ele só revela líderes, gente que está ativa na internet, tome cuidado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Analise bem o que ele está falando, não ele. Entende? O que ele está falando, com quem ele está falando,
sobre o que ele está falando. Porque a Bíblia fala julgar a profecia e não o profeta. Certo? Só que também acontece um fato muito sério, André. Às vezes o cara vai entregar um recado para alguém, uma profecia para alguém, algo mistério para alguém, e aquela pessoa que está recebendo não tem coragem de falar: irmão, o que você falou não tem nada a ver com a minha vida. Entende? Com medo de desmascarar, com medo de falar com a pessoa, com medo do que falar com a pessoa. Entende? Então, por exemplo, hoje, André, eu faço um desafio com qualquer pessoa, com qualquer pastor que me convidar, ser pastor que me convidar para sua igreja para ministrar, eu faço um desafio. O dia que você me convidar, você vai me deixar o dia todo do culto trancado numa sala com água e uma Bíblia e sem telefone. Só me busca na hora do culto. Se Deus não me usar, eu nunca mais profetizo. Eu nunca mais profetizo. Uau. Essa questão que você falou aí, ela é interessante, justamente na questão assim de olhe para quem ele está revelando, olhe para quem o profeta está falando e veja se essa pessoa ela é ativa na internet ou não. E aí você traz outro ponto. Me chame para ir na sua igreja e me deixe trancado em um quarto com água e Bíblia e sem celular. Sim. Isso abre um pretexto aqui para a gente... Fica o seguinte questionamento. Nessa semana, diversas páginas noticiaram que um profeta, um pastor aqui do Brasil... de que ele supostamente, as revelações, ele tem equipe que trabalha para ele tem aplicativo que visualiza, que vê as informações da pessoa. Infelizmente, no Brasil, existe muitos assim. Infelizmente. Eu sou profeta e tenho que falar ele isso. Ele é direto ao ponto, você já entendeu. Infelizmente, tem real? direto assim. É real. É real. E eu vou te falar uma coisa, era um momento específico que eu queria falar sobre isso. Infelizmente. Com todo respeito ao nosso clã evangélico, existe muito picareta. Muito. Muito picareta. Por quê? O que o cara faz? Porque o picareta não é só o profeta. O picareta é o pastor da igreja. Por quê? Porque você é o pastor, eu sou o profeta. Certo? Você me convida e fala assim, eu vou passar para você a senha dos empresários da igreja. Aí passa a senha, passa o nome, passa isso, passa aquilo. Beleza? Aí eu vou lá e entrego um recado para aquele suporte empresário que você falou e arranco dele um dinheiro, falo, Deus falou e tal, fala o nome, fala o CNPJ, fala isso, fala aquilo, fala tudo da vida do cara, aquele negócio todo, bonito, maravilhoso, e de repente ele fala assim, Deus manda você fazer um voto de tanto. Aí quem é beneficiado? O pastor e o profeta. Cara, isso é pesado, hein? É pesado, irmão. E eu vou te falar uma coisa, eu tô falando algo que ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem de falar. Sabe por que eu tenho coragem de falar? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei muito bem o profeta que eu sou. E eu desafio qualquer profeta do Brasil, a me colocar dentro de uma sala fechada, dentro de qualquer quarto fechado e me chamar. Se Deus não me revelar, possa ser, porque muita gente hoje preocupa com nome, CPF e identidade. Eu estou falando de algo que ninguém sabe daquela pessoa, de algo que é íntimo. Ontem de ontem eu estava no Brás e Deus me revelou a vida de uma mulher que era do candomblé, ela se converteu conosco. Porque a profecia, ela tem que ter mudança de vida. O que adianta eu revelar teu nome, sua identidade, se nada vai mudar na sua vida? O que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Tem que mudar, tem que produzir transformação. Tem que gerar fruto. Exatamente. E eu também já entreguei profecia para pessoas que foram Deus, a pessoa chorou, Deus falou, e a pessoa não continuou na igreja, não permaneceu. Eu preciso entender que a profecia é a luz do caminho que eu preciso trilhar. A profecia não é tudo. Aí eu recebi uma profecia, minha vida, nossa, está transformada. Se eu não continuar ali no projeto, por exemplo, José recebeu a profecia através de sonhos, e se ele não tivesse sido obediente, se ele não tivesse seguido o trajeto, o que ia acontecer? Não ia se cumprir. Por exemplo, o povo de Israel recebeu uma palavra profética que ia fazer o quê? Que ia herdar a terra prometida. Mas o que eles fez? Eles andaram em desobediência. Exatamente. E pronto, acabou. Então, por exemplo, eu posso receber uma profecia, Deus está falando, e ela não se cumprir, por quê? Porque, infelizmente, eu não caminhei de acordo com aquilo que tem que caminhar. E não vai se cumprir mesmo. Não vai se cumprir. De forma alguma. Esse ponto também ele é interessante porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu ia falar sobre isso agora. Hoje com as igrejas, com a fé das pessoas, que elas simplesmente perderam a sensibilidade de saber que, cara, isso aqui é Deus que está falando. Parece que hoje qualquer cara que, por exemplo, ele revela, chega na pessoa e revela... Ela André, é porque a revelação mexe com o emocional da pessoa. Você quer ver uma coisa? Como é que você chama mesmo?
primeira vez que eu tô vendo a Glaucia. Quando eu tava sentado ali, Deus falou pra mim assim, ó, fala pra Glaucia que eu vou fazer uma reviravolta tão grande na vida dela que eu vou surpreendê-la de uma forma tão tremenda, mas tão tremenda. E por que Deus vai te surpreender? Porque você passou por coisas que ninguém da tua família passou. Você é uma pessoa que, eu posso dizer assim, ó, você é uma improvável de Deus. Você é um improvável de Deus, que Deus levantou e que muitas das vezes nem você esperava que Deus ia levantar com tanta força. Se tudo parar agora, você está dizendo, Deus, eu estou satisfeito com tudo que o Senhor já fez, porque eu nem me achava merecedora de chegar onde eu cheguei. O Senhor falou ao meu espírito de uma forma muito poderosa que Ele vai curar todos os traumas de infância que você tem, que você escondeu, mas você simplesmente foi levando, vencendo, dia após dia, vencendo, para se tornar a mulher que você é hoje. Deus falou assim, olha, eu curei os teus sentimentos da decepção que você passou. Eu sarei a sua alma da decepção que você passou. Deus falou assim, olha, teve um momento da tua vida com 12, 13, 14, 15 anos de idade que você teve que aprender a se virar sozinha. Para você entender mais claro, você teve que ser homem e mulher ao mesmo tempo. Quando eu falo homem e mulher, é ter força de homem, é tomar atitude de homem para você vencer. Porque se você dependesse de pessoas da tua família, você não tinha chegado onde você chegou. E por isso que muitas das vezes você cresceu, alcançou um patamar diferente e algumas pessoas da família querem montar nas costas, acham que é só você, tudo sobre você. Só que o Espírito Santo falou comigo assim, ó, fala pra ela que nem começou aquilo que eu vou começar a fazer na vida dela. Tu tá num propósito com Deus tão profundo que Deus se agradou. Um propósito que tu fez com Deus tão profundo que Deus se agradou. E Deus falou assim, eu recebi o teu propósito. Eu recebi o teu propósito. Quando você se abastém de comer aqui, de fazer aqui, de não ir aqui, Deus recebeu. E o Espírito de Deus falou pra mim assim, olha, eu te prometi há muitos anos atrás que eu te colocaria em cadeiras de honra. Por isso que tá fazendo o que você faz. Então não se preocupe, eu tô na frente, eu tô trabalhando, eu tô batalhando e no tempo certo tu verás o que eu vou fazer. O Senhor manda falar contigo assim, ó, de hoje a 3 meses acontecerá um reboliço tão grande na sua vida, mas tão grande que tu vai se assustar. Não se preocupe com as acusações, porque tem pessoas tentando resgatar coisas do teu passado para jogar na tua cara. Deus falou assim, ó, eu já te curei, eu já te sarei. E não são pessoas de longe, são pessoas de perto. Não te preocupes. Pessoas da tua família que te rejeitaram vai ter que te pedir perdão, porque Deus é Deus. Forte. E eu te dou todo o direito de falar assim, é mentira, não tem nada a ver com a minha história. Essa é justamente essa questão aí do fruto e resultado. Você consegue distinguir na profecia o que é de resultado e o que é de frutos. É porque na profecia, se tratando de frutos e resultados, eu digo assim, ó, fruto é quando eu produzo para benefício da pessoa. Eu entreguei a profecia para ela ser abençoada e para ela entender a direção de Deus. Resultado é eu falar, ó, eu vou te entregar uma profecia, mas eu tenho meu Pix. E outra coisa, André, não é só o profeta, é as pessoas também. Eu recebo muita mensagem dizendo, quanto que você quer para você me revelar? Entende? Então o povo também precisa ser mais malicioso. Porque o povo está tão desesperado. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Eu quero ouvir. E pior, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Irmão, se você quiser saber o que Deus tem para você, Romanos 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Acabou. Eu não tenho que correr atrás de profecia. Por quê? Porque Deus sabe meu endereço. Deus sabe meu número. Deus sabe o meu número de sapato. Quantos fios de cabelo eu tenho. Deus sabe tudo sobre mim. Se Deus quiser, Ele vai usar pessoas para falar comigo em lugares aleatórios. Ele vai me dar resposta. Eu postei hoje um vídeo no meu story, no meu Instagram, de uma mulher que entrou ontem na live contando testemunho. Eu tava fazendo uma oração na live e falei, Deus me mostrou aqui uma mulher que parou o carro agora para chorar. Você tá com uma blusa branca e você chorou muito e você tá pedindo a direção de Deus. Eu não vou falar com você, acalma o seu coração que a resposta vai chegar. Acalma porque já tô no controle. O filho dela tava preso com o marido dentro da imigração. E ela tava desesperada. Ela parou o carro, tava com a blusa branca, começou a chorar, abriu na live e eu falei. Ela acalmou o coração. No outro dia o marido dela foi solto. Fruto, deu resultado, aconteceu. Eu não vi a mulher, eu não sabia quem é a mulher. Por isso que eu chamo pessoas para revelar na live. Como que eu vou chamar uma pessoa para revelar? Nunca vi, nunca conversei, nunca bati papo com a pessoa. É disso que eu acredito. Sabe? Eu ainda acredito que Deus fala, André. Eu ainda acredito que Deus fala na boca dos profetas. E existem muitos homens e mulheres de verdade. Muitos. Por exemplo, eu vejo muitos homens serem criticados. Muitos que eu já participei, que eu já andei do lado, que são profetas de verdade, que já revelaram coisas que ninguém sabia, que só eu
sabia. Então o que a gente precisa fazer? A Bíblia fala que a gente precisa provar os espíritos para saber se são de Deus. Vamos provar o espírito. Mas como que eu provo o espírito? Tendo o espírito de Deus, testificando. Como que você sabe que eu sou cristão? Lembra do texto? O espírito testificou no outro espírito. O espírito testifica. O que é de Deus testifica. O que é de Deus testifica. Não tem jeito. O que é de Deus não traz confusão. Não traz confusão. Agora, você falou uma coisa interessante, por exemplo, eu preciso confiar no meu pastor e em quem que o meu pastor está trazendo para ministrar sobre a minha vida. Entende? Eu preciso confiar no meu pastor. Se o meu pastor está trazendo aquele homem é homem de Deus. Talvez o pastor veio a primeira vez. Analisa, o pastor trouxe de novo? Trouxe a segunda? Trouxe a terceira? O que o cara falou se cumpriu? O que o cara falou tem base? Porque quando a pessoa começa a te entregar um recado, a primeira coisa que você começa a fazer é o seguinte, peraí, porque, por exemplo, eu estava em casa uma vez e eu liguei para um pastor amigo meu, pastor Gustavo, ele começou a entregar uma profecia para mim, mas assim, eu não recebi a profecia, não porque ele não é profeta, mas porque ele me conhece. Então eu fiquei, sabe, meio assim. Poxa, tipo assim, eu respeito ele demais como homem de Deus. Logo após, ele pegou o telefone e passou para uma pastora que estava nadando na piscina junto com eles. A pastora falou assim, profeta, eu te conheço. Falei, que bênção, pai, eu conheço da internet e tal. Aí ela começou a profetizar sobre mim. Na minha cabeça eu falei, cara, ele me conhece. Então vou analisar o que ela vai falar. Aí ela começou a falar. E eu, ouvindo, ela começou a falar. Aí na hora eu falei assim, Deus, no meu pensamento, se o que ela tá falando de Deus, ela vai falar do compromisso que nós temos que pagar, que é 40 mil. Falei desse jeito. Não deu 5 segundos. Ela falou, e pra tu saber que é Deus, não venda o carro, porque a dívida vai ser paga hoje. Ah, falei, não, tá de sacanagem. Não, falei, não tá de sacanagem. Não. Porque aí já são 2 motivos. Primeiro, eu fiz prova. Segundo, ela falar que a dívida vai ser paga hoje? Não tem condição. Aí ela começou a falar sobre vários assuntos pessoais, particulares meu. Acabou, tomei banho, fui pro culto, fiz o culto. Quando eu falei de oferta, falei, irmãos, nós precisamos pagar isso. Levantou uma senhorinha na igreja e falou, Deus mandou ofertar 40 mil na igreja. Acabou, irmão. Uau. E aí? Como é que você vai dizer que não é Como não é que eu Deus? vou dizer que não é Deus? Entende? Por exemplo, ontem, na igreja, na quarta-feira, na igreja do bispo, Deus estava me usando para falar com uma mulher e veio 2 nomes muito fortes. Eu não sou muito de falar nomes, mas veio muito forte. E eu falei assim, olha, Deus está dizendo que a Jaqueline vai te pedir perdão, mas baseado a Cássia que fez o trabalho, que pediu a Jaqueline para fazer o trabalho. A mulher começou a gritar. E eu falei, quem é essas mulheres? Ela falou assim, olha, a Jaqueline eu não conheço, mas a Cássia me mandou mensagem no Instagram, me xingando, brigando comigo e falando que se eu não mudasse de onde que eu tava, ela ia fazer um trabalho para acabar com a minha vida. Meu Deus. Resumindo, primeira vez que a pessoa vai na igreja. Sabe o que eu faço na igreja, André? Sabe o que eu faço na igreja? Eu faço assim, quem nunca veio na igreja, a primeira vez está aqui, levanta a mão. Quem nunca foi revelado por mim, levanta a mão. Aí eu pego uma pessoa que nunca foi revelada e falo, vem cá, vem aqui na frente. Você nunca foi revelado? Não. Primeira vez que você está aqui, tá. Escolhe qualquer pessoa que você quiser. Qualquer pessoa que você escolher aqui, que levantou a mão, você pode escolher. Aí escolheu. Aí eu falo, você que escolheu, não foi eu que escolhi. Então se eu sou profeta, Deus vai me usar para essa pessoa. E pá, e acontece. Acabou. Sem que a pessoa escolhe. Exatamente. Sabe o que o pastor pode fazer? Um teste também. Por exemplo, você convidou o profeta para a igreja. Isso aqui é muito forte. Convidou o profeta das igrejas. Você está com dúvida? Faz o seguinte, escolhe uma pessoa para ele revelar. Pega a pessoa e fala, irmão, ora para essa pessoa aqui, deixa Deus te usar para a vida dela. Acabou. Tudo que ela falar, se bater, foi o pastor que escolheu. Não foi o cara que escolheu. Não foi o cara que saiu no meio da multidão e falou, você. Então, é a gente ter maturidade para entender que tem coisa que tá na cara. Tem coisa que tá na cara. Tem Agora, coisa- por exemplo, faz sentido eu revelar o nome da sua mãe, da sua tia, da sua avó? Pra quê? Qual a O que finalidade? mudou? O que mudou? Não mudou nada. Agora, se eu entrego o nome da sua tia e falo, olha, Deus tá livrando a sua tia disso que a sua tia tá passando, Propósito. você quer ver uma coisa forte? Tava na igreja, filmando, falei assim, desliga a câmera. Desligou a câmera, tinha um casal assim, e eu falei assim, olha, você não tomou a mulher de ninguém. O marido de ninguém, falei com a moça, desse jeito. Ela ficou assustada. Você não tomou o marido de ninguém.
Pode ligar a câmera agora. Por que eu desliguei? Porque a ex-noiva do cara tava assistindo. Eu não sabia. E na cabeça da noiva, ela tá dizendo assim, ela tomou meu marido. Ela tomou meu marido. Ponto. Depois eu falei com ela assim, ó, ou depois do culto, ou amanhã de manhã você vai procurar um médico, porque você tá dando AVC do lado esquerdo. Ela, ai pastor, não fale isso não, eu já tive um AVC 3 vezes do mesmo lado. Falei, você não tá sentindo nada? Não. Então procura o médico. Sabe o que essa moça fez? Ela foi no médico, eu fui pregar 30 quilômetros de BH, ela foi atrás de mim pra mostrar o exame. O médico falou pra ela, tem 3 dias que você está dando AVC. Do lado esquerdo. Ela, doutor, mas eu não sinto nada. Ele falou, eu sei, aparentemente não dá pra ver que você tem alguma coisa. Mas os exames constou. Acabou, irmão. Fruto, salvei a mulher, ela fez o tratamento e se livrou. Entende? Faz sentido uma revelação dessa para transformar a vida das pessoas? Faz sentido. Faz sentido. Agora, veja o seu nome, André, fulano, da Silva, não sei o que, tal. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai romper com a sua vida. Beleza. E aí? Você já sabe que Deus vai te prosperar, irmão. Você já sabe que Deus vai te abençoar. Então, se não for um direcionamento, se não for uma orientação, se não for um destino, não faz sentido. Cara, eu acredito muito nisso, porque eu mesmo, é meados de 2016, cara. 2016, eu não tinha essa ideia, assim, de, pô, vou criar um podcast, vou fazer entrevistas. Eu, apenas um adolescente simples, numa igreja simples, e um profeta, o cara pregando, ele veio até mim, pô, e ele chegou em mim assim, ó, cara, você vai ser um milionário, ele falou pra mim. Eu vejo você muito rico. O que você colocar as suas mãos, onde você colocar os seus pés, você vai prosperar. A terra que você pisar se tornará uma terra próspera. O lugar que você estiver se tornará um lugar próspero. É a benção, né? Próspero. Não, aí até aí entra na questão que você falou, tá? Eu tô aqui, tá muito óbvio, avaliando, né? Tá. Não estava tão óbvio, sabe por quê? Porque assim, a igreja que eu estava é uma igreja simples na zona leste de São Paulo, é uma igreja, tipo assim, uma igreja pequena. E eu, um jovem ali que, cara, lutando bastante, não tinha internet na época, não tinha Young Show, Young Cast, não tinha nada disso. Eu apenas um jovem comum que na época ainda trabalhava registrado, né? Trabalhava no banco na época, registrado, e assim, um jovem trabalhador. Só que o cara falou pra mim, ele falou com convicção, pô. Ele falou, você vai ser... Eu tenho esse vídeo até hoje. Você vai ser um milionário, eu vejo você rico. E dentro de mim, cara, a realidade é diferente. Você automaticamente fala, cara, como que eu vou ser rico? Não tem como eu ser rico. Porque o que Deus fala não tá baseado na nossa condição. Tudo que Deus falar com você não tá baseado ao seu momento. Não tá baseado no momento. Só liberar um conteúdo sobre isso aqui. É por isso, André, que o diabo, ele sempre te acusa do seu passado. Uhum. O diabo sempre se acusa do seu passado. As pessoas do seu presente. Mas Deus sempre do seu futuro. Porque Deus vive na eternidade. Deus já está lá. Então Deus não está nos vendo como somos, mas como seremos. Ele acredita tanto em nós. Por isso que em Jeremias capítulo 1, ele fala, antes que te formasse no ventre, eu já te via como profeta. Eu já te dei as nações como profeta. Olha que interessante. Deus sabia que Jeremias ia errar. Sim. Deus sabia que Jeremias ia fazer um tanto de coisa. Só que na cabeça do pai, Jeremias seria um sacerdote. Mas na mente de Deus, falou, não, já era um profeta há muito tempo. Então o que Deus fala hoje não condiz com o nosso tempo, com o que nós estamos vivendo agora. Mas com o que a gente vai viver amanhã. Com o que a gente vai viver amanhã. Aí eu tava na igreja e tal, e ele falou isso pra mim. E eu validando o que ele tava falando. Cara, beleza. Pô, você é um milionário. Cara, eu acredito. Não, beleza, você. E ele foi falando. E ele falou assim, ó, não se preocupe em pagar aquela faculdade, porque eu vou pagar. E na época eu não tava nem pensando em faculdade. Ele falou, não se preocupe em pagar aquela faculdade, porque eu vou pagar. O cara falou isso pra mim na igreja. Beleza. Antes de concluir o que ele falou pra mim, a revelação,
olha que interessante, na mesma igreja que eu estava, aconteceu todo um processo na minha vida que eu fui, que na escola que eu estava estudando, eu conheci um professor, esse professor falou, André, você tem potencial, você é um cara inteligente, me chamou, vamos começar a trabalhar junto e tal, e tal, e tal, e tal. Esse cara... As portas, os acessos, não, aí olha só, esse cara, ele, depois de um tempo, ele me chamou, falou, cara, eu sou professor da rede estadual, venho brigando com o Estado há muito tempo para sair porque eu trabalho privado e eu trabalho na Universidade Cruzeiro do Sul. O cara, ele era simplesmente reitor lá na Universidade Cruzeiro do Sul. E Deus pegou ele, colocou no Estado para ele ficar... Ele fez um acordo com o Estado. O Estado falou, ó, trabalha mais 6 meses, aí você tá liberado. Porque tem Só para me encontrar... Ó a revelação se cumprindo. Só pra me encontrar, cara, você tem potencial, vamos trabalhar juntos. Trabalhei um tempo com ele e ele falou, ó, eu quero você trabalhando aqui comigo na universidade. Aí, eu te falo, quem trabalha na funcionário da universidade paga a faculdade? Não sei. Bolsa 100%. Meu curso de publicidade e propaganda, Meu 100%. Eu não paguei R$1. Que o profeta já tinha falado, Sim. não se preocupe em pagar. E ele falou assim pra mim, eu vou te dar seguidores, eu vou até fazer o corte disso aqui e vou colocar esse vídeo. Ele falou, eu vou te dar seguidores, pessoas pra te acompanhar e eu vejo você num programa de TV, tá? Deus vai te colocar num programa de TV. 2016, eu não tinha ideia nenhuma. Eu não tinha ideia nenhuma de que a Alphaville chegaria. Eu não tinha ideia nenhuma de que o Yang ia explodir no Brasil. Eu não tinha ideia nenhuma. Era apenas um jovem desacreditado, um jovem qualquer de uma comunidade, estando em uma igreja pequena, mas recebendo uma palavra liberada. É tão lindo que Deus nos dá sonhos e patrocina os sonhos. Olha que coisa linda. É isso que eu falo, sabe, André? Hoje quem eu sou é fruto de uma palavra profética, de uma profecia. Eu sou nascido e criado na terceira maior favela da América Latina. Sou usuário de cocaína, drogado. Entende? Sou filho de um relacionamento extraconjugal. Eu tinha tudo pra dar errado. Minha mãe perdeu 3 filhos antes de mim e 2 ou 3 depois de mim. Eu tenho um testemunho sobre doença que eu fiquei dos 0 aos 18 anos no hospital. Eu tive osteomielite. Então era completamente improvável. Eu tinha tudo para dar errado. Só que eu tinha uma palavra sobre a minha vida, que eu ia prosperar, que eu ia crescer, que Deus ia me dar uma grande igreja, que ia me fazer, que ia explodir meu nome. E eu falei, como? De que jeito? De que forma? Como assim? Morador na favela, não tinha nem o dinheiro da marmita, tinha dinheiro nem para almoço. Só que ele fez. E tá fazendo e vai continuar fazendo. Não é sobre o que o homem ou o que as pessoas pensam sobre nós. É sobre o que Deus determinou. É sobre o que Deus falou sobre nós. É o que já está dito. É o que está dito. É a palavra que foi proferida já. Eu sou fruto, você é fruto de uma palavra que já foi liberada. Agora, outro tema que é interessante é a questão da Santa Ceia, né? A questão da ceia, na verdade. Hoje um pastor, ele pode, ou alguém, um obreiro, alguém que tem um cargo de liderança na igreja, ele pode proibir alguém de cear? Claro que não, né? A Bíblia fala que examine, pois, o homem a si próprio. Eu já fui em igrejas que o pastor proíbe o membro de cear por causa de alguma, né, um pecado que o membro cometeu, sim. Né? A Bíblia deixa bem claro. Examine, pois, o homem a si próprio. Por quê? Porque o pecado que o homem cometeu pode ser sido exposto, mas talvez o arrependimento dele não foi exposto. Então, muitas das vezes, é exposto o pecado que ele cometeu, mas não é exposto o momento de intimidade dele arrepender. E eu preciso entender que para Deus, André, 5 minutos que a gente acabou de falar agora é passado. Nós estamos em quantos minutos de podcast? Esses 10 minutos que passou, para Deus é passado. Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento e pronto, acabou. Então, se a pessoa se arrependeu no íntimo dela, ela sabe se arrependeu ou não. Então, por isso que ela precisa examinar a si própria. Então, eu não concordo. Eu posso orientá-la como ministro de Deus, eu posso orientá-la. Irmãos, é assim, Santa Ceia é sobre isso, é sobre esse assunto a Santa Ceia. Agora examine. Você está preparado? Você está pronto para cear? Fique à vontade, fique na liberdade. Agora, eu proibir, nunca farei isso.
Jamais. Então, Jamais. na sua opinião, o pastor, de forma alguma, ele pode ter essa ação. Às vezes até de chamar, por exemplo, um membro que cometeu, de repente, algum erro e o pastor chamar esse membro na frente da igreja. Fulano não vai cear por esse motivo. André, nós estamos numa era que, graças a Deus, a mentalidade está mudando muito. Mas eu vivi uma era, tenho 22 anos de convertido, eu vivi uma era em que o pastor achava que ele era dono da igreja. Ele precisa entender que quando Jesus falou assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está dizendo assim, a igreja é minha, não é sua. Por isso que a igreja cresce, porque a igreja é de Cristo, não é do homem. Primeiro ponto. Segundo, é que muitos pastores, eu vou falar isso aqui, é muito sério, eles preferem muitos, não são todos, hoje está melhorando, graças a Deus. Eles preferiam, dizer assim, manter as ovelhas presas no cativo, como eu falo, cativo de mentalidade, prender aquela pessoa ali naquela religião, naquela religiosidade, porque aí a ovelha ficava no domínio dele e fazia o que ele queria. Por exemplo, quantos relacionamentos a gente já viu que a mulher não usava calça porque a igreja proibia, mas o marido queria que ela usasse calça? Mas peraí, quem eu ouço? O meu pastor ou o meu marido? Que o corpo é dele. Então muitos pastores tinham uma época que eles tinham posse, eles tomavam posse sobre ovelhas, eles achavam que eles fariam. Aí sabe o que começou a acontecer? O pastor achava que ele era advogado, juiz, ele era tudo. E eu preciso entender que eu só sou o pastor, que cada um tem a sua vida e eu tô ali para orientá-la. Quando Deus falou assim, olha, sobre os caminhos, ele fala assim, ó, tem a porta estreita e a larga. Escolhe, pois, tem a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Nosso chamado de líder, nós não podemos pegar a pessoa e colocar no caminho. Nós temos que ensinar o caminho. Ou no caminho. Ou eu ensino o caminho, ou eu ensino no caminho. Eu não posso pegar a pessoa e colocar ela no lugar. Não, eu tenho que orientar. Por quê? Porque livre-arbítrio, cada um tem que decidir. Eu faço ou não faço. Isso traz, por exemplo, aquela reflexão sobre a mulher que foi pega em adultério, né? Porque ela estava sendo condenada, as pessoas estavam ali querendo apedrejar aquela mulher. Acabou de pecar, acabou de cair em adultério, e Jesus simplesmente chega naquela história ali, dizendo, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Cara, Jesus é o ser mais maravilhoso que a gente conhece. O homem que tem capacidade e poder para julgar e não julgou. O homem que tinha poder para apontar e não apontou. O homem que tinha poder para condenar e não condenou. Eu preciso entender, André, que o meu pecado não te coloca no céu, nem a minha santidade te coloca no inferno. Tem gente que acha que esconder o pecado dele só porque o do outro foi exposto vai resolver alguma coisa, e não vai. E não vai. Uau. E não vai. Quando Jesus estava na mesa, tinha uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Você lembra o que Jesus falou para Simão? Simão estava falando, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Correto? De repente, Jesus falou assim, Simão, um homem tinha 2 devedores. Um devia 100 e outro devia 50. Não tendo com o que pagar, perdoou a dívida. Qual deles amou mais aquele que o perdoou? Aí o Simão falou assim, claro que devia mais. Jesus falou, dissestes bem, julgou bem. Aí ele virou e falou, tá vendo essa mulher? Aí ele começou a falar, cheguei na tua casa, não me deu as coisas. Jesus estava fazendo uma comparação entre ele e a mulher. Ele está dizendo, a mulher deve mais e você deve menos. Só que todo mundo deve. Todo mundo deve. E se todo mundo deve, vamos cada um tomar conta da sua vida. E pronto, acabou. Agora, o mais interessante, André, que você devia, eu devia, todos nós devia, mas a dívida foi paga. Pelo mesmo que pagou a sua dívida, é o mesmo que pagou a minha. Esse é o evangelho que eu acredito. E muitas das vezes as pessoas acham que é esconder o erro ou esconder o pecado. Não, é a graça, é um favor imerecido. A graça alcança todos. Não adianta. Eu não era merecedor da graça, você não era o abusador, o estuprador. Eles também não eram merecedores. Mas se eles se renderem, eles recebem a graça. E pronto, acabou. Só que nós somos hoje
Infelizmente, nós estamos vivendo no meio de um cristão onde nós falamos de amor e menos vivemos, falamos de santidade e menos vivemos, falamos de perdão e menos vivemos. Nós estamos vivendo numa época de disputa, de pastor disputar quem tem mais ovelha, de quem tem mais membro, de quem é o mais falado, de quem tem mais tá na mídia, de quem que tá na mídia é o cara, é o tal. E não é, tem muita gente no anonimato que é servo de Deus, que tem princípios e que se abrir a boca é algo sobrenatural da parte de Deus. Então, nós precisamos analisar e observar qual é essa graça que a gente está ministrando? Qual é esse reino que a gente está falando? Lembra quando Jesus falou para Pedro? Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei o quê? O que Deus falou? O que Jesus falou que dava para Pedro? Dar-te-ei chaves do reino do céu. Olha que interessante. Chaves muita, reino só um, céu vários. Existem várias chaves, vários céus, mas o reino é só um. Então, o céu tem várias portas, que tem várias chaves, Sim. que te leva a só um reino. O reino é único. O reino é único. Então, você está indo para o mesmo reino que eu. Eu estou indo para o mesmo reino que você. E acabou. Então, isso... Aí a gente vai entrar na Santa Ceia, de novo. Sim. Isso, por exemplo, explicaria o aumento do número dos desviados no Brasil? Com certeza. Mais pessoas passaram pela igreja e saíram do que passaram e ficaram. É porque as pessoas precisam entender que a igreja... Uma igreja que eu admiro muito, posso falar? Pode. A Lagoinha. Sim. Por quê? A Lagoinha só tem a porta de entrada. Ela não tem a porta da saída. E é isso que a igreja precisa ter. Entende? A igreja precisa ter só a porta da entrada. A pessoa entrou, ela tem que ter alguma coisa para se envolver ali, para estar interagindo com os filhos, com a família, com tudo isso. Só que o que acontece? A mesma igreja que atrai é a mesma igreja que joga fora. Por quê? Porque eu tenho que colocar na minha cabeça, quem entra na igreja não é santo. Eu não sou santo, os cristãos não são santos. Você já percebeu que muitas das vezes a gente acha que a Bíblia foi escrita para nós? Que Deus é nosso? Só que a Bíblia é universal. Não é só cristão que cumpre a Bíblia que vai ser feliz, ou que vai prosperar, ou que vai avançar. Eu conheço muita gente que não é cristão, que cumpre a Bíblia, que avança. Deus não é um Deus evangélico, não é um Deus cristão. Simples assim. Deus não é só meu. Deus é o nosso Deus. Ele é o Deus da humanidade. Aquele que clamar. Por isso que a Bíblia fala assim, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Não é sobre o cristão. Não é sobre todo o evangelho. Só que, infelizmente, a religiosidade faz com que aquela pessoa traga isso para ela como se, opa, o padrão é esse, a igreja é essa, eu sou dono da igreja, aqui a igreja é minha, aqui faz do jeito que eu quero. Eu já vi muito pastor falar isso. Peraí, a igreja é sua? E o Espírito Santo, onde que fica? E Deus, onde que fica? Entende? Mas por que a igreja é dele? É porque ele administra. Calar, né, um pouquinho. É porque ele administra, é porque ele toma conta, é porque ele faz do jeito dele. Aí ele acha que ele que faz o crescimento da igreja. Só que a Bíblia fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E o mesmo Deus que dá o crescimento é o mesmo Deus que pode tirar o crescimento também. Então, quando nós entramos nesse requisito, a gente precisa, sabe, analisar algumas coisas que estão ferindo as pessoas, que estão machucando as pessoas. E outra coisa, você que entra dentro da igreja, coloca uma coisa no seu coração. Quem está lá no altar é diferente de você porque ele recebeu uma missão. Ele é ser humano, dotado de falhos, de fraquezas, de imperfeições. E pronto, acabou. Por isso que a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em vasos de barros. Para que a excelência do poder não fosse nossa, mas de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, olha, foi-me colocado um espinho na carne. Sabe quando Paulo falou isso? Em 1 Coríntios você pega um texto. 2 Coríntios é outro texto. O Paulo de 1 Coríntios não parece ser o Paulo de 2 Coríntios. Por quê? Porque de 1 Coríntios um homem faz algo na igreja e Paulo manda excluir. Só que em 2 Coríntios Paulo está dizendo assim, ó, foi me colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que me tirou 3 vezes, a qual acercorei o Senhor para que se afastar de mim. E ele falou assim, olha, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, porque quando eu sou fraco, é eu sou forte. Sabe o que Paulo está falando? Paulo passou pela Macedônia, gente. Aconteceu alguma coisa com Paulo na Macedônia que ninguém sabe falar, que fez Paulo mudar a mentalidade, que fez ele parar de ser o acusador e ser quem está sendo acusado.
Porque só entende de misericórdia quem precisou, só entende de perdão quem precisou, só entende de depressão quem já passou, só entende de traição quem já foi traído. Tem muitas pessoas que estão crescendo, passando por cima, humilhando muitas pessoas, só que eles esquecem que alguém já esteve nesse patamar. E o sucesso não é uma pessoa, é passageiro. Tanto o fracasso como o sucesso. Agora uma polêmica aqui. O céu é para os ubandistas, para os budistas, o céu é para os candomblecistas? O céu é para aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Romanos 10, 9 e 10. Eu acredito nisso. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo, teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, nessa tese, o umbandista, por exemplo, que ele reconhecer Jesus como seu Salvador, ele está salvo. Sim, se ele reconhecer Jesus como o suficiente Salvador, ele está salvo. Polêmica. Sim. Ele está salvo. Então, na sua visão, a pessoa ela pode reconhecer Jesus exercendo de repente, uma religião que seja diferente. Quando você reconhece Jesus, aí que entra a questão. Quando você reconhece a Jesus como único e suficiente Salvador, você vai valorizar suas falas, seus ensinamentos e tudo que ele praticou. Acabou. Então, se você reconhece Jesus, a pessoa já está passando pelo ápice da transformação. Já está passando pelo ápice da transformação e da conversão. Ele sabe que se ele seguir a Jesus, não tem como seguir a dois senhores. Então esse é meu modo de pensar. Confessou a Jesus, quando o cara chega no nível de confessar a Jesus, ele está reconhecendo que Jesus é o único suficiente Salvador. A conversão já está acontecendo já. Então eu digo assim, que uma pessoa que confessou a Jesus, dificilmente ele vai seguir outra coisa. Acabou. E a pessoa que confessou, mas está seguindo outra coisa, é que, na verdade, pensa que confessou, mas não foi de fato. Exatamente. Ou apenas palavras ditas. Sim. A Bíblia fala que meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? É as atitudes que vai demonstrar se a pessoa, de fato, se converteu ou não. Tá certo. Esse foi o pastor David. Cara, que entrevista top demais isso aqui. Eu tô imaginando como a galera tá lá no Instagram, lá com os cortes. E assim, eu sempre peço para que todo convidado seja boca de Deus. Então eu queria que você olhasse para a câmera e fosse boca de Deus agora para quem está assistindo. Diante de tudo que eu já vivi nessa vida, diante de toda essa experiência que eu tive com Deus, eu aprendi uma coisa. Tudo que Deus falou ao teu respeito vai se cumprir, independente de qualquer fala humana. O que o céu determina, a terra não pode eliminar. Tudo que você precisa é manter-se firme no propósito que Deus estabeleceu para você. Uma largata, ela vai se transformar numa borboleta, mas se depois de ter passado pelo processo do casulo. Então, ainda que você pense que esteja difícil ou doloroso, é o casulo que Deus preparou para você. Se prepare, coisas grandes virão. Esse foi o pastor David Lacerda. Eu queria te agradecer por Obrigado, ter amigo. cedido um espaço aí da agenda, desde quando nós falamos aí com a assessoria, né, com a Tati, agradecer a Tati. O pastor sempre se prontificou, né, nos atendeu de primeira mão. Eu fico feliz por isso. Pô. Eu fico feliz quando eu convido as pessoas e elas aceitam e elas dizem, eu quero estar aí no Young Cash. Espero que venha mais convites, né? Com certeza, pô. Não, do tanto de polêmica que a gente soltou aí, o povo vai querer parte 2. Esse foi o nosso pastor David Lacerda aqui no Young Cast. Todos os cortes dessa entrevista, eles já estão disponíveis lá em nosso Instagram. Então você que quer assistir cada corte, é só correr lá em nosso Instagram e acompanhar todos os nossos conteúdos. Nessa entrevista de hoje, nós aprendemos coisas importantes. A primeira delas é a importância de entender propósitos. Os lugares improváveis e as posições que elas são tidas como rasas, também existem propósitos contidos nela. Não negligencie o poder de uma chave pequena, porque uma chave pequena pode te apresentar um propósito que é grande. Nós aprendemos também a importância de distinguir a voz do seu pastor. Toda ovelha conhece a voz do pastor. A voz de Deus, ela é única e ela é inconfundível. Forte. Quando você se preocupa em entender a voz de Deus, você não será enganado e nem enganada. Esse é o nosso YoungCast de hoje. Para você que quer ouvir esse episódio aqui no Spotify, é só você vir aqui na descrição que vai estar tudo aqui, inclusive as redes sociais do nosso convidado de hoje. Eu vou ficando por aqui e você agora, que a minha produção nunca falha, está vendo aqui o próximo episódio. Não sai daqui não, já vai para o próximo episódio que eu já te espero lá daqui a poucos segundos. Só clicar aqui. Tamo junto.